O que vai acontecer agora? Bolsonaro pode ser preso imediatamente? Não pode? Tem recurso? Não tem recurso? Qual recurso? Quanto tempo demora até o recurso? Quanto tempo eles têm para julgar? Enfim. As penas foram justas? 27 anos e 3 meses? Sobre as penas a gente vai fazer um vídeo específico ainda hoje, mas vamos conversar sobre os próximos passos. Eu sou André Marcílio, advogado, professor de Direito Constitucional. Já se inscreve aqui no canal, curta, compartilha, ativa o sininho para você receber avisos sobre todos os vídeos e compartilha com amigos para que a gente vá crescendo ainda mais aqui a nossa comunidade de esclarecimento, né? A gente precisa esclarecer os fatos para as pessoas terem repertório e argumento para não serem iludidas por aí, por boa parte da mídia que, enfim, faz nenhuma questão de que você fique sabendo o que é o certo e o que é errado, né? Quem sabe o certo não repete o errado. Muito bem, vamos lá. Quais são os próximos passos? Eles vão publicar o acórdão, né? Tem um acórdão, eles chegaram a um acordão, é isso? O acórdão é nesse sentido, a um acordão sobre se condenam ou não, quais são as penas. Ah, mas teve um divergente, não importa, a maioria venceu, a maioria prevalece. Se a maioria condenou, a maioria condenou, acabou. Ah, o divergente é em outro momento, é no recurso que a gente vai falar disso. Mas nesse momento, se foi 4-1, os 4 que votaram pela condenação prevalecem. E aí é que está, condenaram a 27 anos e 3 meses o Bolsonaro, a condenação está feita, ele está condenado pela primeira turma, vem disso um acórdão, ou seja, um texto, um voto, que é um resumão de tudo o que todos eles pensaram. Isso vai ser publicado. Uma vez publicado, abre-se prazo para o que a gente chama de embargos de declaração, que é quando as partes, as defesas, podem pedir ao juiz, ao mesmo juiz, ao relator, que esclareça os fatos que estão no texto do voto, no texto do acórdão, se está confuso, se tem dúvida, se tem lacuna, ele vai lá, esclarece, e depois disso abre-se novamente outro prazo, e aí é o prazo para os embargos infringentes, que muita gente tem falado, e muita gente tem falado besteira sobre embargos infringentes. E os embargos infringentes, muita gente tem dito assim, não, mas isso é possível se tiver duas divergências. Isso é possível se 2 juízes discordarem. Não é por aí. Veja só, embora tenha julgados do STF nesse sentido, dizendo que 2 divergências é que precisam existir para os embargos infringentes serem cabíveis, isso não é significativo. O que importa não é que tem 2 ou 3 ou 4 divergências, mas sim que as divergências sejam consistentes. É isso que fala a lei. Mas tem um julgado, não importa o julgado. É isso que fala a lei. A gente ou vai pela lei ou não tem mais regra nenhuma. Ou a gente fica aqui, então, viajando. Vamos pela lei. E a lei diz que a divergência tem que ser consistente. Veja só, se você tem 3 divergências completamente supérfluas, elas valem? Não, elas não valem. Mas se tem uma divergência profunda, essa divergência vale. E a divergência do Fux foi profunda. E ela vale. Ela foi super profunda. O voto do Fux, a gente já conversou aqui, tem vídeo sobre isso, é super profundo, né? Super técnico, inclusive. Ele fala, inclusive, da incompetência do STF para julgar o caso. Se o Bolsonaro foi julgado, diz o Fux, como ex-presidente, devia estar na primeira instância, ele não tem foro privilegiado. Se ele foi julgado pelos atos dele como presidente, bom, então ele teria que ser julgado pelo plenário e não pela primeira turma, com os 11 e não com os 5. Então, o Fux abre essa divergência, e essa divergência é profunda, porque se o STF é incompetente para julgar o caso deveria ser anulado, todo o caso, de todos os réus, inclusive dos do dia 8. Também temos vídeo aqui no canal falando sobre o impacto disso nos réus do dia 8, dá uma procurada e você vai encontrar. Então, assim, muito bem. Cabem embargos infringentes se a divergência for profunda. É profunda? É. Então, cabe embargos infringentes e ponto final. Vamos ver. Mas pode ser que... Pode ser tudo. Mas tem... Tudo pode, mas cabe. Bom, muito bem. Quem vai ser o relator? É outra coisa que tem gente confundindo as pontas com isso. O relator é o próprio Moraes? Não, o relator não é o próprio Moraes. Os embargos infringentes, quem é o relator é
Isso está no texto expresso da lei. O relator vai ser sorteado na outra turma. Uma turma julgou, o relator de outra turma é que é sorteado para ser o relator do recurso. E esse relator é que vai decidir se sobe ou se não sobe para o plenário, para os 11 avaliarem. Ah, mas e se ele entender que não deve subir? Acabou? Não, ainda cabe recurso do não segmento do recurso. Cabe recurso para eles dizerem, olha, o novo relator aqui, o relator do recurso não está deixando subir. Então eu faço um recurso para pedir que suba. Também cabe isso. Subindo, eles vão reavaliar o caso. Quando que isso vai acontecer? Bom, a gente não sabe. Isso pode acontecer eu tenho aqui, se tudo for super corrido, 3 meses. Se não for corrido, 20 anos. Não tem nenhuma regra para isso e depende só do ministro ou dos ministros fazerem ou não fazerem isso subir agora ou não. Eu até acho, e essa é a minha expectativa, que eles vão segurar esse recurso. Eles vão segurar esses embargos infringentes, deixar o Bolsonaro preso, como já está em prisão domiciliar, segurar esse recurso dos embargos infringentes para que o plenário não avalie e deixar isso para depois das eleições. Se as eleições forem vencidas pelo candidato do STF ou pelos candidatos do STF, talvez num recurso eles aliviem a barra do Bolsonaro um pouco ou tentem negociar isso para que a anistia não precise seguir adiante. Eu acho que é por aí. Mas pode ser que não. Pode ser que eles simplesmente julguem os embargos infringentes rapidamente, em 2, 3 meses. Se for em 2, 3 meses, esse ano não dá tempo, cairia para o ano que vem, voltariam em março, apenas depois do recesso. Mas, enfim, é disso. Ou no final desse ano, ou no início do ano que vem. Se correrem, é esse o tempo. E aí, depois dos embargos infringentes, depois de solucionado, isso não cabe mais recurso. E aí, transita em julgado. E aí, transitou em julgado, o Bolsonaro começa a cumprir pena. E a pena que ele cumpriu aqui, em prisão domiciliar, é descontada. O tempo que ele já está preso é descontado do cumprimento de pena lá na frente. E aí, nesse cumprimento de pena, é que vem a discussão. Ele vai para a Papuda, não vai para a Papuda? Repito a vocês, ele não tem direito a uma cela especial, mas por tradição entregam. E já entregaram a ex-presidente celas especiais. Vamos ver o que o STF vai fazer com isso. A decisão é do STF. Ele pode cumprir em justiça militar, pode cumprir no quartel. O STF é que tem o direito de decidir. Essa decisão não é da justiça militar, essa decisão não é do Bolsonaro, essa decisão é do STF. Vamos aguardar e ver como é que isso se desenvolverá. Repito a vocês, se correrem, pode acontecer no final desse ano já de tudo ser solucionado. Ou no início do ano que vem. Se não correrem, eles podem deixar em banho-maria o Bolsonaro preso aqui para tudo ficar meio como está até as eleições. E depois das eleições, se eles conseguirem derrotar o bolsonarismo, como eles querem, talvez eles consigam aliviar um pouco a barra do Bolsonaro. Essa me parece ser a previsão que eu tenho em mente. Aguardemos. Não temos muito o que fazer a não ser aguardar. É isso, um abraço.